Boa noite, está iniciando o debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos e na página do Facebook do Guarulhos em Destaque. Tá certo? Para você acompanhar de segunda a sexta, pontualmente às 20h30 na tela para você. Aí o Facebook, perdeu a entrevista, você vai no YouTube, Geraldo JR da TV, e aí toda a entrevista de hoje, que você não acompanhou, você vai poder estar ligado. Com meu amigo Lucas Braga, boa noite, Lucas, tá tudo bem, família? Jardim Marilena colocou a piscina a céu aberto, vamos comandar o bairro, porque a temperatura, meu amigo, tá demais. Olha, e nesta quinta-feira vamos aos destaques do portal guarulhosindestaque.com.br. Vôlei Guarulhos busca a primeira vitória contra o César de São Paulo no ginásio da Ponte Grande. Na pesquisa Ibope, Guti aparece na liderança. Campanha de vacinação contra a pólio e de atualização de caderneta começa dia 5. Essas e outras notícias você acompanha no portal guarulhosindestaque.com.br. E todas as quintas-feiras a gente vai ter aqui uma visita toda especial. Estou recebendo aqui o gerente comercial Marcelo Bispo, do Grupo Paulistana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Geraldo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo nosso. O consultor comercial santista Aguinaldo Nunes. Santista, Aguinaldo? Santista. Olha aí. Ô, Lucas, atenção, senhores, vamos rufar aí, porque você falou para mim que não ia ter torcedor do Santos além do apresentador. Impossível. Impossível? Impossível. Impossível. Isso está acontecendo agora, que fique nos registros desta emissora que apareceu um ilustre convidado, o Aguinaldo Nunes. Muito bem. Já pode vir na próxima vez com a camisa do Santos, está autorizado. Tá ótimo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Aguinaldo. Marcelo. Boa noite. Olha só, gente, a gente vai começar com o Marcelo, que a gente sabe que segurança e facilities é hoje o desafio do Grupo Paulistano. Agora, como explicar? Eu confesso que é novidade esse termo facilities. Como é que é isso? Bom, Geraldo, o Facilities é uma nomenclatura que apareceu, que surgiu recentemente. Entretanto, nada mais é do que reunir um grupo de serviços onde você, com essa demanda e qualidade desses serviços, vai trazer tanto a produtividade que o cliente precisa, quanto a redução de custos. Você acredita que, por exemplo, hoje o cliente que vai contratar os seus serviços, ô Marcelo, ele entende essa diferença? Porque seria uma espécie de trabalho terceirizado, tá certo? Perfeito. Que inclui limpeza, o que mais inclui? Hoje o Grupo Paulistano ele inclui na sua gama de serviços a portaria, controladores de acesso, vigilância desarmada, limpeza, manutenções e todos os serviços gerais que se necessita dentro de uma organização ou um condomínio. Você acredita que hoje as pessoas que contratam os seus serviços, elas estão mais exigentes? Porque quando você fala em terceirização, o que está se imagina? Eu estou passando a responsabilidade da empresa para você, tá certo? E aquele profissional que eu estou contratando com você vai me deixar tranquilo. É essa a imagem que tem? É essa imagem que tem que ter e é esta imagem que o prestador de serviço precisa entregar. Porque, na verdade, hoje, quando você fala em contratação de uma empresa especializada, você imagina que você irá focar naquilo que você desenvolve. Vamos falar de uma indústria. Uma indústria hoje que trabalha com ferramentas, importação e exportação. Ela não entende de controlar a limpeza, de controlar o acesso, de controlar a vigilância, de fiscalizar suas câmeras. Este é um foco totalmente novo. Então, esta é a vantagem de ter uma empresa séria para você contratar e ela ficar responsável exclusivamente com esta mão de obra.
Agora, ô Marcelo, é evidente que o síndico ele tem um papel, no caso de um condomínio, o síndico tem um papel importante nessa relação de trabalho, né? Não tenha dúvida. Na verdade, quando nós falamos em operação em condomínio, muito se mudou dos anos para cá, né? Hoje, morar em condomínio tornou-se muitas vezes um desafio. E para os prestadores de serviços também se tornou um grande desafio. Então as empresas, nós sempre estamos nos aprimorando, estamos buscando novas ferramentas, e hoje você prestar serviços a um condomínio, você realmente precisa estar muito bem atualizado em processos, em qualificação dos colaboradores e principalmente na entrega ao produto final, que é os clientes estarem satisfeitos. Com isso, é necessário que você tenha dentro da sua organização uma equipe com muitos olheiros, que nós chamamos, que são pessoas cuidando de pessoas, né? Então, mas que fundamentalmente você tenha aí processos a seguir. Estou conversando com o gerente comercial do Grupo Paulistana, o Marcelo Bispo. Deixa eu fazer agora um bate-papo com o consultor comercial, Aguinaldo Nunes, que tem aí uma experiência, um know-how na medição e individualizada de água. Individualização de água. O que é isso? Já aproveitando, já responde. O que é isso? Quase... Ó, atenção, senhores. O cara que é gago não pode fazer essa pergunta. Isso é uma maldade. É uma pegadinha. O que é isso, Aguinaldo? Explica para os nossos telespectadores. Então, a individualização de água, principalmente para condomínios, né? Ela já existe há mais de 20 anos. Então, não é nenhuma novidade. Hoje em dia, né, com o Google ou qualquer outro instrumento de pesquisa aí, nós conseguimos ter esses detalhes, essas informações. Mas, resumidamente, a individualização, ela nada mais é do que você colocar dentro de um condomínio, né, um relógio individual para cada unidade. Então, a partir daí, nós temos uma medição individual. Hoje não, hoje existe um cavalete central, onde a concessionária faz a leitura, emite, né, a conta, e é rateado entre os moradores, entre as unidades, né, residentes ali. E quando você individualiza, você passa a medir o consumo individualmente. É melhor. Agora, muito interessante, viu? Eu não sei se no condomínio lá do Lucas, lá, eu ouvi essa semana alguém reclamando da conta de água. Eu digo, vou levar o Aguinaldo para tirar essa dúvida. A partir do momento que há a separação, ou seja, eu vou pagar aquilo que eu consumo, não fica muito mais fácil essa conta, Aguinaldo? E é muito mais justo, né, Geraldo? Essa é a grande realidade. Nós vamos fazer aí a justiça. Porque qual é a ideia? A ideia é que nós tenhamos um custo proporcional àquilo que eu consumi. Então eu só vou conseguir medir isso, literalmente medir isso, só quando eu tiver o meu próprio hidrômetro. Então quando aquele apartamento tiver o próprio hidrômetro dele, ele consegue medir aquilo que ele consumiu. E nada mais justo de pagar somente aquilo que ele consumiu. Se ele economizou por algum tempo, né, se ele evitou desperdício, se ele fez alguns controles dentro da unidade dele, contra vazamentos, né, então provavelmente ele tem que usufruir desse esforço. Coisa que não acontece quando nós temos aí o rateio, onde todos vão pagar a mesma coisa. Estou conversando com o Aguinaldo Nunes, consultor comercial do Grupo Paulistana. Olha que boa notícia, porque quem mora em condomínio, os desafios de conviver numa grande família não é algo fácil. E quando você, Aguinaldo, apresenta esta novidade do Grupo Paulistana, eu tenho certeza de uma coisa. Quem não tem, vai buscar essa alternativa. Porque quando você mexe no bolso do consumidor, ele começa a fazer conta. Opa, peraí, eu não tinha, se eu tiver, eu vou economizar. Você já ouviu esse tipo de indagação? Sim, claro, com certeza. Então, quem antes não se preocupava, né, com essa economia, com certeza agora vai se preocupar. E isso independente do tipo e padrão de prédio. Tá? Então, nós temos aí o que é justo. Justo é você procurar economizar, até porque é um bem finito, a água, né, infelizmente é um bem finito,
E as novas gerações vão agradecer esse nosso esforço hoje, né? E você vai pagar apenas aquilo que você consumiu. Você não vai ter que mais pensar que amanhã pode ser que aumente a conta de água porque alguém excedeu e vai sobrar para você. Aguinaldo Nunes, consultor do Grupo Paulistana. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, Lucas Braga. Daqui a pouco a gente volta conversando com Marcelo Bispo, gerente comercial do Grupo Paulistana, e o Aguinaldo Nunes, consultor comercial. Eu volto em 1 minuto. A EcoInd Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil. Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. EcoInd, valorizando o seu patrimônio. O Grupo Paulistana hoje é constituído por 2 empresas. Paulistana Serviços Gerais, terceirização de mão de obra de portaria e limpeza, e Empresa Paulistana Individualizadora de Água em Condomínios. O nosso diferencial na terceirização é o comprometimento que temos com os nossos clientes. Em relação à individualização de água, trabalhamos com o mesmo conceito de qualidade. Hoje possuímos mais de 12.500 clientes satisfeitos. Grupo Paulistana, valorizando o seu patrimônio. Estamos de volta com o Debate Guarulhos para você, os nossos parceiros. Na tela o Facebook, Lucas Braga, para você acompanhar o Debate Guarulhos, sempre de segunda a sexta, na página do Facebook, às 20h30, e na TV Guarulhos, canal 3, a NET, canal 508 da Vivo TV. Eu vou começar com o Marcelo. Hoje, Marcelo Bispo, gerente comercial, a gente sabe que você ter uma referência é importante. Há quanto tempo existe aí o Grupo Paulistana? Bom, Geraldo, o Grupo Paulistana está no mercado desde 2006, atuando no segmento de condomínios, né? E aí, ao passar dos anos, a nossa demanda foi aumentando e o leque de prestações de serviços também. Com isso, hoje nós atendemos não somente condomínios, como comércios, indústrias, o varejo nos procuram pela qualidade da nossa prestação de serviço, e principalmente porque muitos dos nossos clientes de condomínio, hoje, que conhecem o nosso know-how na qualidade de prestação de serviço, levam inclusive a nossa experiência para as suas empresas. Então aí nós conseguimos buscar o nosso cliente no condomínio, que ao ver a nossa ferramenta de trabalho, o capricho que nós temos com material humano principalmente, nos levou também para a sua área de atuação no mercado. Agora, você acha que hoje, com esse know-how, né, de mercado, quando você capacita o seu profissional e você avisa para ele, porque olha só, é importante essa informação. Quando você terceiriza um serviço, esta empresa que está chegando com o trabalho, com a equipe de profissionais, ô Marcelo, esse profissional, ele tem que estar preparado e capacitado, porque ele está ali representando o Grupo Paulistana, é isso? Perfeitamente. Um dos diferenciais do Grupo Paulistana é que nós identificamos ao longo desses anos que a prestação de serviço, vamos falar de uma prestação de serviços de limpeza, por exemplo. Vamos lá. É muito comum hoje a pessoa que não entende dessa prestação de serviço, generalizar a limpeza, Geraldo, como uma coisa muito simples. E não é. E não é. Ela é muito complexa. E vou te dar alguns exemplos. Você trabalhar com limpeza hoje em um condomínio, você tem que ter profissionais preparados para aquele tipo de serviço. Quando você vai para o mercado e vai atender o varejo, comércio, você tem que ter um profissional preparado para aquilo também. E aí nós vamos mais além. Eu vou trabalhar agora com prestação de serviços de limpeza em hospitais. Em tempo de pandemia, isso nos remete a ter um cuidado muito redobrado. Então, o nosso trabalho hoje de limpeza nunca foi tão lembrado. Aquele profissional que muitas vezes nós passávamos por ele e não conseguia enxergá-lo, hoje nós procuramos ele, né? E isso foi fundamental, a adequação do Grupo Paulistana
no sentido de processos, porque antes de chegar essa pandemia, nós já trabalhávamos com processos individuais para cada cliente. Ou seja, eu não posso generalizar o cliente. Cada cliente tem a sua diferença. E é por isso que hoje nos destacamos no mercado em relação a esse segmento também. Agora, o Marcelo, quando você fala em limpeza, é uma coisa que a gente muitas vezes nós recebemos algumas reclamações aqui de empresas que não ajustam o alinhamento com o condomínio. Por exemplo, o condomínio é diferente de você limpar uma recepção de uma fábrica. Porque no condomínio entra gente toda hora, né? Ou seja, o alinhamento empresa terceirizada e condomínio é importante? A sua pergunta foi muito pertinente, Geraldo. É importantíssimo. Mas é mais importante que a empresa, no caso, a especialista, tenha essa visão. E que antes dela assumir um contrato de prestação de serviço, que ela consiga ali criar um cronograma de trabalho muito bem direcionado. Claro que esse cronograma ele vai e poderá ser alterado várias vezes. Mas o importante é o especialista que está sendo contratado chamar esse cliente, chamar esse síndico, chamar o corpo administrativo de um condomínio e explicar como que funciona. Muito ocorre de nós assumirmos alguns contratos, identificarmos que tinha áreas que não eram visitadas. Nos surpreendemos com moradores cruzando com um colaborador ali e falando, nossa, mas eu nunca vi fazer isso no meu condomínio. Mas isso não é uma diferença somente. Isso é porque lá atrás, antes de você assumir esse contrato, você estudou o seu cliente, você criou ali uma tarefa e principalmente um processo. Então, quando você me pergunta a diferença, de fato existe essa diferença. Eu costumo brincar, Geraldo, que hoje em condomínios virou um desafio muito grande de se trabalhar, né? Porque os condomínios hoje eles se aprimoraram absurdamente. Hoje você não tem mais aqueles apartamentos pequenos, aqueles condomínios edifícios como eram chamados, né? Por os mais experientes aí. Hoje você tem condomínios clubes, condomínios que o morador não precisa sair de casa, por exemplo, para ir no cinema. Você tem condomínios que o morador não precisa sair de casa para ir numa academia. Então você tem que ter também uma mão de obra preparada para trabalhar nessa prestação de serviço. Olha só, estamos na tela do Debate Guarulhos, conversando com você. E atenção, hein? O Grupo Vigorito informa que não está associado de nenhuma forma a Vigorito Leilões, tá certo? Então, é um alerta, tá certo, que a gente está fazendo agora. Vou até passar essa informação para você em casa. Recebi agora esse alerta, eu vou passar para o Lucas, tá certo, Lucas, para você colocar na tela, tá, essa informação, porque é importante você em casa, porque às vezes, com o nome que tem a Vigorito, as pessoas pensam que, não, esse grupo aqui, então, coloca na tela, por gentileza, Lucas Braga, essa alerta de fraude do Grupo Vigorito, um grupo que tem mais de 90 anos, recebi essa informação agora, aí, alerta de fraude. O Grupo Vigorito não está associado de nenhuma forma a Vigorito Leilões, tá certo? E aí você tem as empresas do grupo. Então é um alerta que fazemos aqui na TV Guarulhos. Obrigado, Lucas Braga. Muito bem, deixa eu voltar a conversar com o Aguinaldo Nunes, Santista. Tem um Santista, aliás, dois, hein? Atenção, hein? 2 Santistas, Lucas. O Lucas, seu time ganhou ontem, o Corinthians, 0-0. Pelo amor de Deus, hein? Você ainda torce pelo Corinthians, Lucas? Por favor, ajude aí. Aguinaldo, falamos aqui da importância de você, no condomínio, ter o seu próprio medidor de água. Qual é o retorno disso? O que você, como consultor do Grupo Paulistano, tem recebido, né, dos moradores que tem esse serviço hoje? Porque quando você tem bons resultados,
as pessoas vão indicar o seu trabalho, vão te elogiar e naquilo que elas entendem que podia ser melhorado, também conversam com você. Basicamente isso? Basicamente isso, Geraldo. É importante salientar que assim, é uma questão também de conscientização, né? Como eu havia dito anteriormente, e todos têm ciência disso, a água é um bem finito. Então, essa água tratada, né, que chega até a nossa torneira aí, tem um custo, e não é barato, né? É um custo muito elevado, e as pessoas estão tomando consciência em relação a isso. Quando você decide individualizar, você está pensando primeiro na economia que você vai fazer, porque você não vai estar cobrindo, né, nenhuma despesa extra que outros venham a fazer. Tem residências que contém só uma pessoa, né, um habitante, e tem residências que tem 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Se formos comparar em termos de consumo, obviamente aquele um habitante, né, ele está levando aí um certo prejuízo quando é feito o rateio. Então, o estímulo à individualização de água é isso. Ele paga somente aquilo que ele consome. Aqueles 7, 8 ou 10 pessoas, né, também têm a oportunidade de reduzir os seus custos. É só rever, né, os seus hábitos, né, diários lá. Então, verificar vazamentos dentro da unidade, demorar menos tempo no chuveiro. Então, tem um monte de atitudes aí em que eles podem se empenhar e no final do mês vão ver que valeu muito a pena. E nós estamos num período onde as altas temperaturas, as pessoas aumentam o hábito de tomar banho. Quem tomar banho uma vez só, tomando 3 vezes. E você ter seu próprio meditor, você vai não só economizar, tá certo? A água, mas também a economia no bolso e o fato água, né? Porque hoje, quando você se conscientiza com o meio ambiente, o quesito água, hoje nós temos apenas 1% de água no planeta. Gente. Para todo mundo. E hoje você encontra pessoas, eu acho um absurdo, lavando o carro, utilizando da água, pega a água da máquina de lavar, lava a calçada, não a água da torneira. Aí, no condomínio não tem isso, né? Graças a Deus, né? Há alguns condomínios que, infelizmente, ainda não tem esse controle. Tá? Infelizmente, não tem esse controle. Isso é uma questão, como eu disse, de conscientização. Existe um empenho das grandes concessionárias no Brasil, né? Onde constantemente eles orientam através, né, de anúncio, através de informativos, né? E utiliza até a própria mídia, né, para poder formatar essa conscientização. E o interessante, Geraldo, também, é que quando você avalia no final do mês, depois você adotou algumas medidas ali para poder evitar os desperdícios, você tem, em geral, você tem uma redução aí de 30% a 40%. De 30% a 40%? De 30% a 40%. Então, tanto da parte do condomínio, né, da conta que vem geral para o condomínio, quanto para aquelas pessoas que utilizam o sistema individualizado. E dali já é um referencial, ele pode até ampliar isso para 50%, 60%. Vai depender justamente do comportamento, né, das mudanças. Quem tem um medidor, dificilmente ele vai ser surpreendido com a conta de água no mês, né? Com certeza, porque ele pode acompanhar o consumo dele, né? Então ele vai estar constantemente medindo isso. A empresa normalmente fornece, né, essa leitura para o consumidor, então ele consegue até monitorar isso online, diariamente. Então existem várias alternativas onde ele consegue, sem muito esforço, mas assim com conscientização, gerar no final do mês lá uma economia muito grande para a família. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta conversando com o Marcelo Bispo, vai falar de recepção nos condomínios. Isso dá uma dor de cabeça, tem até briga. Em 1 minuto estou de volta. Eco Indy Sombreadores é uma empresa que pertence a um grupo com experiência de mais de 20 anos no mercado nacional. Referência na instalação de módulos sombreadores e coberturas para garagens. Contamos com a nossa sede na Grande São Paulo e escritórios de representação espalhados pelo Brasil.
Total estrutura, maquinários de ponta, frota de veículos de profissionais qualificados. Nossas estruturas são fabricadas dentro das normas ABNT que garantem total segurança e durabilidade. Tudo isso para a proteção do seu veículo e valorização do seu imóvel. Ecoindy, valorizando o seu patrimônio. O Grupo Paulistana hoje é constituído por duas empresas. Paulistana Serviços Gerais, terceirização de mão de obra de portaria e limpeza, e Empresa Paulistana Individualizadora de Água em Condomínios. O nosso diferencial na terceirização é o comprometimento que temos com os nossos clientes. Em relação à individualização de água, trabalhamos com o mesmo conceito de qualidade. Hoje possuímos mais de 12.500 clientes satisfeitos. Grupo Paulistana, valorizando o seu patrimônio. Estamos de volta com o Debate Guarulhos para você acompanhando aqui pela TV Guarulhos, pelo Facebook do Guarulhos em Destaque. Tá aí de segunda a sexta, sempre às 20h30 para você. Perdeu a entrevista? Vai lá no YouTube, Geraldo JR da TV. Deixa eu voltar a conversar com o Marcelo Bisso, gerente comercial do Grupo Paulistano. Marcelo, hoje a recepção do serviço terceirizado nos condomínios tem deixado muita gente com o cabelo em pé. Por quê? Se você não tem um bom profissional na recepção, para filtrar, tudo tem que ter um bom filtro. A capacitação desse profissional de recepção faz a diferença? Geraldo, de fato, hoje o gargalo dos condomínios são as recepções. Eu vou dar alguns exemplos para você. Hoje, 90% das compras que se realizam dentro de casa são realizadas pela internet. E essa encomenda vai chegar uma hora. Então, conciliando com o recebimento de mercadorias, entrega de volumes, o porteiro ele tem que atender os interfones, vigiar as câmeras de segurança do condomínio e também atender o condômino interno. Então isso mostrou-se o quê? Que aquele profissional que ali está, ele precisa estar melhor preparado. Claro que a tecnologia é fundamental, né? Hoje muitas ferramentas facilitam esse trabalho para o controlador de acesso, para a recepção ou para o porteiro, porém o profissional é fundamental que ele esteja bem preparado. Então uma das ferramentas que nós adotamos na nossa empresa foi de focar esse profissional durante o período que ali ele está trabalhando em realmente não desviar a sua atenção. Com isso, algumas ferramentas que se usa no dia a dia hoje de comunicação, como aparelho celular, por exemplo, nós evitamos que isso desvie a atenção desse colaborador. Por quê? Da mesma forma que ele está atento e deve estar atento ao condomínio, o crime organizado também está atento às suas falhas. Então é importantíssimo essa vigilância na frente dos empreendimentos e dos condomínios. Por isso que nós ressaltamos sempre que nós temos que estar sempre um passo adiante do crime. E o crime ele é muito organizado. Eu sempre falo isso nas minhas palestras com os colaboradores. Desorganizado é a sociedade. O crime está sempre organizado, né? Então para isso a gente precisa estar muito bem preparado, precisamos estar sempre atento e realmente essa vigilância na entrada dos condomínios é fundamental. Então o Grupo Paulistano ele atua muito nesse sentido de treinar e capacitar esse colaborador que ali está. Agora, Marcelo, hoje você falou de algo, o crime organizado ele já é por si só muito organizado, porque as pessoas elas têm por hábito ficar à vontade nas suas casas, abrindo a garagem, deixando a garagem aberta, e aí o criminoso, ele pensa no vácuo que você deixa. Agora, hoje, os maiores números de reclamações têm sido na recepção. Por quê? Quando você, nesse tempo de pandemia, o número de pessoas pedindo tudo, chega na portaria, todo mundo quer ser atendido numa rapidez. E é verdade que o espaço na recepção não aumentou, permanece do mesmo tamanho. E aí gera muito atrito. O que o Grupo Paulistano tem feito nos seus condomínios para ajustar essa demanda?
Bom, de fato, isso que você pontuou é uma realidade, né? Eu sempre comento que as grandes construtoras ou as construtoras, quando elas criam um empreendimento, a portaria é o espaço que sobra, né? E aí é onde entra o gargalo do negócio, porque é o espaço que sobra, ele é reduzido, ali eu preciso pôr um profissional para atuar com qualidade para ele ter uma boa prestação de serviços, e ali onde eu preciso ter e interagir com os meus clientes, que são os moradores. O que o Grupo Paulistana vem fazendo é conciliando este profissional preparado juntamente com a tecnologia. Então hoje existem no mercado algumas ferramentas que nos facilitam, que na verdade facilitam aos moradores esse tipo de trabalho. Então o morador hoje, quando ele vai receber um visitante, ele pode já deixar a portaria informada disso. Quando nós recebemos uma encomenda, nós já subimos essa informação para esse aplicativo, para esse site, onde o morador ele já tem a ciência de que quando ele chegar na sua casa, ele deve passar pela portaria e recolher a sua encomenda, né? Então é um trabalho que vem dando muito certo, e principalmente na pandemia foi uma grande sacada que o Grupo Paulistana teve de aprimorar esse trabalho juntamente com a administração dos condomínios, que é fundamental esse entendimento, né, Geraldo? Porque o prestador de serviço ele fica refém do administrativo do condomínio. Sim. Então, como nós temos um bom relacionamento com os nossos clientes, hoje nós temos essa facilidade de comunicação e eles nos escutam em relação a isso. Isso é fundamental, essa parceria. E eu só posso agradecer a eles também por essa confiança que nos prestam. Marcelo Bispo, gerente comercial do Grupo Paulistana. Deixa eu voltar a conversar com o Aguinaldo, porque hoje, Aguinaldo, a gente sabe que quando alguém vai contratar os seus serviços, a pergunta é: o nome da sua empresa? Vocês têm experiência? Alguém já te perguntou isso? Normalmente é o de praxe, né? Porque quando nós estamos entrando na casa das pessoas, e é uma casa, né? Quando nós estamos falando de condomínios, é uma grande casa onde tem vários moradores e tem alguém lá que toma conta, normalmente é o síndico, né? Junto com a sua administradora. Então, para que nós possamos acessar, nós temos que ter esse convite. E é de praxe também as grandes administradoras já fazerem uma checagem, né? Antes desse convite, ver quem eles estão tentando trazer para resolver os problemas de individualização de água. Então é comum sim esse tipo de comportamento das grandes, como eu disse, administradoras, né? E o que nós fazemos primeiro, tem que se preocupar com uma empresa legalmente constituída. Segundo, nós temos que ter know-how, nós temos que ter ali uma qualificação, tanto, né, em termos de materiais que vão ser utilizados, como na mão de obra, que é especializada. Então essas preocupações vêm em primeiro plano. Depois nós temos aí o que nós já fizemos, né? O que nós podemos mostrar, qual é a nossa vitrine, o que nós temos aí para poder provar a qualidade dos nossos serviços. E obviamente que nós temos que ter um preço justo para isso. Então nós conciliamos dentro dessa linha, né, o nosso trabalho. Agora, Aguinaldo, hoje, quando você tem essa consulta, né, de que a sua empresa está pronta para atender, qual é a maior exigência que os condomínios pedem para você? Que tipo de exigência é solicitada? É interessante, porque assim, nós temos que trabalhar de forma integrada. Cada condomínio tem as suas normas, suas regras, né? Seus regulamentos internos. Então, o que nós precisamos ajustar é justamente a nossa agenda. Então, tem horário de início e horário de término das nossas atividades. E é comum a gente ter, então, esse agendamento com o condomínio e com os condôminos. Então, a maior preocupação de quem nos contrata é que tipo de material que vocês vão utilizar, né? Nós utilizamos materiais de primeira linha, em termos de tubos e conexões. Que tipo de hidrômetro vocês vão utilizar? São os mesmos fornecedores, né, das grandes concessionárias do Brasil.
Então, que tipo de mão de obra vocês vão utilizar? É uma mão de obra especializada que foi treinada dentro de um know-how de mais de 20 anos fazendo isso, executando esse tipo de trabalho, né? Quem é que vai entrar na minha residência para poder fazer esse trabalho? Então, foi um profissional, está indo um profissional na sua casa, que foi devidamente, né, treinado, preparado, né, orientado para agir dentro de determinado período dentro da sua residência. Então, todas essas preocupações são pertinentes na hora de contratar os nossos serviços. Aguinaldo Nunes, meu irmão, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui. Espero você mais vezes aqui e mando um abraço para todos do Grupo Paulistana. Eu que agradeço, Geraldo, essa oportunidade, né, e agradeço ao nosso público. Obrigado, você boa noite. Uma boa noite. Eu estou encerrado também com o Marcelo Bispo. Marcelo vai estar aqui toda semana. Agora, Marcelo, nessa primeira etapa falamos da importância do Grupo Paulistana de uma maneira geral, a experiência e o know-how que tem para prestar serviço. Vamos estar falando de terceirização em todos os seus segmentos, dentro daquilo que o grupo apresenta. Marcelo, você entende que hoje, pós-pandemia, o mercado de terceirização está aquecido, né? Olha, Geraldo, eu posso te precisar que este é um segmento que a tendência é continuar crescendo. Nós, apesar de todo o processo de pandemia que nós estamos ainda passando, o Grupo Paulistana manteve-se todos os seus clientes ativos, isso muito decorrente de uma prestação de serviço honesta e parceira, principalmente, né? Então, eu acredito que continuará crescendo sim. É um segmento que é uma realidade já há muitos anos no mercado e toda empresa, indústria, comércio, eles querem focar na sua especialidade. Então, deixa a nossa especialidade para cuidarmos para você. Meu amigo Marcelo Bispo, gerente comercial, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Conto com você na próxima semana. Parabéns pela a sua participação e aí as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, Geraldo, não só a você, a todo o público, por nos atender e principalmente por nos permitir que entrasse na sua casa. É assim que nós entramos pedindo licença e é assim que nós vamos sair agradecendo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Bispo, gerente comercial do Grupo Paulistana. Aguinaldo Nunes, santista, consultor do Grupo Paulistana. Ô, Lucas Braga, falei pra você. Brother. Com Lucas Braga e na retaguarda, Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.